Meus queridos colegas, vamos falar um pouco agora da classificação de maloclusão. É um assunto até um pouco assim, a maioria já conhece, mas vamos dar uma repassada só para a gente, alguns detalhes que eu vou passar para vocês, né? Nós temos basicamente 3 classificações que são usadas até hoje. Claro, a classificação de Engel, que é a mais conhecida e mais aceita, tem a classificação de Simon e a classificação de Lister. Então nós vamos que às vezes quando você ouvir um termo, você sabe, quem que saiu com esse termo? Quem que fez essa classificação? Só para vocês conhecerem, vocês vão participar de congresso, tal, para você conhecer bem. Então, vamos falar então da classificação de maloclusão. A classificação de maloclusão mais conhecida é de Engel, né? Por ser uma classificação de maneira simples. Qual é a finalidade? Agrupar esses dentes, que naquela época eles tinham que conversar, trocar ideias, pesquisa, tinha que ter um agrupamento dos tipos de maloclusão que acontecia, então surgiu a ideia de criar-se uma classificação das maloclusões, né? Foi aí que o Dr. Engel, lá no século passado, final do século XIX, né, que ele criou a classificação dele de classe 1, classe 2 e classe 3 de Engel. Okay? Ele tomou por base uma hipótese de que depois isso a gente viu que caiu por terra, que o primeiro molar superior era um dente fixo ali no ar. Ele achou que ele não sofria alteração nenhuma, então a partir dele ele ia dizer, se a mandíbula estivesse à frente era uma classe 3, se estivesse atrás era uma classe 2. Então qual seria o seu aspecto anatômico principal? Então eu teria que a cúspide mesiobucal do molar superior iria ocluir no sulco mesiovestibular do molar inferior. Então essa é o que foi denominado chave de oclusão. A chave de oclusão é justamente essa chave, né? A cúspide mesiobucal do molar superior ocluindo no sulco mesiovestibular do molar inferior. A chave de oclusão de classe 1. Quer dizer, se a mandíbula estiver para trás, se essa cúspide não estiver ocluindo exatamente nesse sulco mesiovestibular, eu tenho a cúspide do molar inferior. Se o sulco mesiovestibular estiver para trás dessa cúspide superior, ele é um classe 2. Se estiver adiante, é um classe 3. Então eu posso ter um classe 2 leve, um quarto de cúspide, um oitavo de cúspide, ou meia cúspide, ou uma cúspide inteira, um classe 2 total. Então, é interessante nós sabermos que ele tomou por base o quê? O molar, a posição fixa do molar superior, coisa que mais tarde vimos que ele não é tão fixo assim. Então, surgiram outras colocações que nós vamos falar aqui, tanto a classificação de Paul Simon, como também a classificação de Lister, ok? Então, continuando, Engel classifica as maloclusões unicamente no seu aspecto dentário. Ele não levou em condição, com consequência, a relação de base óssea, postura, rotação, nada disso. Ele levou apenas a posição anatômica dos dentes, no caso, como eu falei, da cúspide mesiobucal do superior, ocluindo no sulco mesiovestibular do molar inferior. Né? Então, o primeiro molar superior oclui com sua cúspide mesiovestibular na face vestibular do molar inferior, nesse sulco mesiovestibular. Então, ele observou também que existe uma discreta inclinação, que foi bem já destacada pelo professor Andrews já há muitos anos depois, na década de 70. Então nós temos aqui a chave de oclusão de classe 1, de Engel. Então nós temos aqui uma oclusão normal em classe 1, e temos aqui os arcos dentários, né, chave de canino, cúspide mesiobucal ocluindo no sulco mesiovestibular. O ideal é que seja uma oclusão perfeita, aqui falta algum ajuste, provavelmente que não foi feito um ajuste de oclusão ali adequado. Os caninos em classe 1, ausência de sobremordida, então seria uma boca com características de uma oclusão normal, ok? Então a classificação de Engel seria classe 1, classe 2 e classe 3. No caso da classe 2, você tem também a divisão primeira, ou que alguns chamam de primeira divisão e segunda divisão, né? E a classe 2 também pode ter subdivisão. O que é isso? Nós vamos ver daqui a pouco, que é quando uma classe 2 está de um lado só e do outro lado não está em classe 2. Então você tem uma classe 2, subdivisão direita ou subdivisão esquerda. São os casos assim que oferecem mais trabalho, mais dificuldade para a gente tratar adequadamente. Isso nós vamos trabalhar muito com vocês, tratamento da classe 2 tal, para abordar todas essas possibilidades. Então, a classe 1 é também chamada de neutro-oclusão, ou uma oclusão
digamos assim, com relação a chave de classe 1, seria o ideal nós terminarmos sempre os nossos casos em chave de classe 1. Então, a classe 1, você tem um molar em classe 1 e tem algumas más posições dentárias, por exemplo, um apiamento, uma sobremordida exagerada, uma mordida aberta, dentes mal vestibularizados ou lingualizados, mas o meu molar está em classe 1. Tá? Então, isso é importante você saber que a classe 1 é, sem dúvida alguma, uma maloclusão de prognóstico melhor para você tratar, ok? Então, um aspecto que eu posso ter na classe 1 é ter uma biprotrusão. A biprotrusão já é uma situação um prognóstico mais reservado, que ela vai comprometer severamente o sorriso, a estética da face, a biprotrusão, né? Em alguns casos de biprotrusão, principalmente o tratamento mais tardio, ainda hoje pode ser necessário tirar os pré-molares para você corrigir isso aí. Mas isso vai ser um caso assim que nós vamos discutir muito e olhar bastante a possibilidade ou não de distalizar os segmentos posteriores, que não é muito fácil, mas é questão de diagnóstico. Nós vamos ver que é um caso que apresenta mais dificuldade para a gente tratar, a biprotrusão, principalmente quando ela é muito acentuada, né? Então são casos assim que requerem um diagnóstico bem abalizado para a gente poder planejar. Então, o que seria isso? Você teria um molar em classe 1, mas com a protrusão exagerada dos incisivos superiores e inferiores. Você pode ter também uma classe 1 com apiamentos de molares, de incisivos, né? Principalmente com falta de espaço para o canino. Muito comum acontecer isso. Molar em classe 1, mas não tem espaço para os dentes anteriores. Por quê? Como eu falei na aula passada sobre etiologia das más oclusões, a mastigação vertical desde a pré-infância vai levando isso aí, vai mesializando os segmentos posteriores e o perímetro dento-alveolar vai sendo diminuído, vai faltar espaço para o canino irromper. Por isso é que é importante, o mais cedo possível, você normalizar as funções do aparelho mastigador para não chegar lá na frente e faltar espaço para o canino, e o molar vai estar em classe 1, quer dizer, você vai ter algumas dificuldades para tratar e planejar esse caso adequadamente. Okay? Muito comum nós temos isso aí, ó, o molar em classe 1, mas com uma falta de espaço grande para os caninos. Claro, hoje a gente tem recursos ótimos, aparelhos autoligáveis, que a gente consegue remodelamento ósseo, nós conseguimos uma boa expansão, tudo no próprio aparelho, os fios inteligentes que nós podemos usar, ok? Mas é importante destacar que o molar está em classe 1, nós temos que manter ele em classe 1 e corrigir o problema que está maior na região anterior, a falta de espaço para os caninos. Então a classe 1 ou neutrooclusão, você vai ter uma posição correta dos molares, né? Você vai ter uma harmonia entre as arcadas e uma discrepância provavelmente osteodentária. Quer dizer, falta de um espaço suficiente para alinhar e nivelar todos os dentes. Então, a classe 1 se caracteriza principalmente por apresentar os caninos incisivos, nesse caso, apinhados, né? Você pode ter uma classe 1 mais suave assim, olha, onde não tem uma boa intercuspidação, uma sobremordida levemente acentuada na superior, um canino levemente em classe 2, e aqui o molar não está bem encaixado na cúspide mesovestibular. Um caso bem tranquilo de você tratar, ok? Então vejam só, a classe 2 de Engel, nós já temos um molar superior oclui com a cúspide mesovestibular ou mesobucal adiante do sulco mesovestibular do molar inferior. Ou seja, o molar inferior está atrás ou em uma posição retrusiva em relação ao molar superior. Okay? Então isso recebe o nome de classe 2 e Lister chamou isso de distoclusão. Esse termo de distoclusão, aliás, isso aí, tanto Lister quanto Paul Simon também, distoclusão do molar, quando isso foi especificamente para o dente, você usa essa classificação de Lister, né? Distoclusão, protrusão do incisivo, lingoversão, labioversão, isso quando for relacionado a apenas um segmento, ok? A classe 2 pode ter ainda uma divisão primeira ou divisão segunda. Divisão primeira é quando os incisivos estiverem vestibularizados, ou um ou os 4. E divisão segunda é quando eles estiverem verticalizados, lingualizados, ok? Então você tem aqui uma classe 2, com os incisivos, o arco superior protuído, às vezes o arco inferior também, é mais comum estar o arco superior, então ele é chamado de classe 2 divisão primeira,
ok? Se os incisivos, em vez de vestibularizados, protuídos, estiverem lingualizados, ele é chamado de divisão segunda, ou alguns chamam de segunda divisão. Classe 2 vai ser primeira divisão, incisivo vestibularizado, ou disto, ou segunda divisão, quando eles estão verticalizados. Às vezes o central está verticalizado e os laterais vestibularizados girados, são chamados deck bis. Normalmente, em casos assim, você vai ter sobremordidas exageradas. Ok? Então, num caso assim, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês, ó, classe 2, segunda divisão. Né? Os incisivos superiores buscam contato incisivo inferior, estão verticalizados. Normalmente, como eu falei, vão apresentar grandes sobremordidas. E tudo é importante você, na hora de planejar, como você vai corrigir essa sobremordida e, além disso, a chave molar de classe 2. Tá? Então, classe 2, também chamada de, hoje a gente fala em distoclusão, né? A oclusão está distal, ok? E é uma classificação de quando você refere à protusão do arco, você está falando de Spol-Simon. Quando você fala só da chave molar, você está falando de lixa, nas classificações, ok? Então eu posso ainda ter uma mordida cruzada aqui no molar, como é esse caso, uma maxila atrésica, e eu tenho uma classe 2, no caso, divisão segunda, porque os incisivos estão verticalizados, estão inclinados no sentido lingual, ok? Então vejam só, classe 2 ou distoclusão é caracterizada pela posição distal dos primeiros molares inferiores, em relação ao que? Aos superiores. Então, como eu disse, o professor Engel, ele tomou por base uma posição fixa e imutável, vamos dizer assim, do primeiro molar superior. Isso para a época era o conhecimento que eles tinham, né? Ok? Classe 2 ou distoclusão. Toda a arcada inferior se encontra-se em posição distal. Então, a gente muitas vezes usa o termo retrusão do arco inferior, né? Todo o arco inferior está retruído em relação ao arco superior. Os dentes anteriores e superiores se encontram à frente dos inferiores, então é chamada classe 2, divisão primeira. Ok? Como eu disse, se eles estiverem lingualizados, vai ser uma classe 2, divisão segunda. A ideia de criar essas classificações, fundamentalmente, foi no sentido de haver intercomunicação entre os profissionais, planejamentos, né, do que fazer, com que tipo de maloclusão estaria sendo tratada. Então vejam só, a classe 2 divisão primeira, os 4 incisivos superiores apresentam-se à frente dos inferiores, criando o que foi chamado pelos americanos de overjet, quer dizer, uma discrepância horizontal. A curva de Sphee muitas vezes está acentuada, é frequente um bom alinhamento dos dentes, mas os arcos estão mal relacionados. Pode haver ou não uma sobremordida exagerada, dependendo do hipo ou normal desenvolvimento posterior, ou também da extrusão, do grau de extrusão, né? A arcada superior pode ter aquele formato de V, como eu mostrei para vocês, devido àquelas atresias que é muito comum já na dentição mista serem diagnosticadas, né? Então nós temos quadro assim, ó, você tem uma leve classe 2, os incisivos à frente dos incisivos inferiores, tanto o canino e molar em classe 2. Ok? Então está aqui mais uma vez, você pode ter uma mordida aberta, você pode ter uma sobremordida exagerada, tudo numa classe 2, divisão primeira. Então, o que está levando em conta aí o que? A relação molar, para classificar essa maloclusão. É uma classe 1 ou é uma classe 2? Os molares estão em chave de classe 1 ou em chave de classe 2? Ah, está numa chave de classe 2. Agora eu vou ver, pode estar com a mordida aberta anterior, pode ter uma sobremordida exagerada, pode ter um apinhamento, uma atresia dos arcos, algumas posições dentárias alteradas, giroversões, vestíbulo-versão ou lingoversão só de um ou outro dente, mas a chave que vai me classificar, se eu estou na chave de classe 1 ou na chave de classe 2, ok? Então, somente os incisivos laterais se encontram à frente dos inferiores. Então, como eu falei, o deck bis, a classe 2, os centrais estão verticalizados, né, e os laterais estão projetados para frente. Nesse caso, os centrais apresentam verticalizados na sua base apical, quer dizer, estão lingualizados. É o classe 2, segunda divisão. Aqui um exemplo para vocês verem, né? Os incisivos os incisivos centrais bem lingualizados e os incisivos laterais projetados para frente e muitas das vezes até girados. Plano oclusal irregular, sobremordida exagerada, tudo isso nós vamos verificar, mas ele está
a chave molar está em chave de classe 2. Por isso nós vamos classificar sempre ou classe 1, ou classe 2, ou classe 3. Tá? Aí você vai acrescentar agora se é uma segunda divisão, no caso da classe 2, se é uma primeira divisão, e com as características morfofuncionais que o caso vai apresentar, ou com uma sobremordida, ou com a mordida aberta. Isso então, você vai estar realmente classificando o seu paciente que você vai iniciar o tratamento dele. Ok? Então está aí, uma classe 2 divisão segunda, né, os incisivos. Como que eu identifico de cara uma classe 2 divisão segunda? Eu tenho um molar em classe 2 e eu vou ter os meus incisivos verticalizados, ou seja, com uma inclinação axial no sentido lingual, da coroa. Claro que nesse caso a raiz vai estar para vestibular, mas a coroa está inclinada para lingual, e muitas das vezes, ou pode ser os 4 incisivos, e muito comum acontecer os centrais e os laterais vestibularizados. Okay? Nesse caso aí, seria como mostrei na aula de etiologia, seriam os 4 incisivos verticalizados. Ok? Então, em ambos os casos de classe 2, divisão primeira e segunda, a relação distal dos molares, elas estão em classe 2, e pode ser só de um lado. Então, se eu tenho uma relação de molar, de classe, quando eu olhei numa análise estática da oclusão, não manipulei o paciente, só olhei ele ocluindo, eu vi um molar em classe 2, eu já classifico ele como classe 2. Ah, Hélio, mas ele pode estar em classe 2 de um lado e ligeiramente classe 1 do outro. Pode, mas ele é um classe 2, então eu vou chamar o lado da classe 2 de subdivisão. Então ele é um classe 2 que pode ser divisão primeira ou divisão segunda, subdivisão direita ou subdivisão esquerda. Quer dizer, o lado que apresentar, caso ele seja um classe 2 unilateral, quer dizer, a chave de oclusão está só de um lado em classe 2, ele vai ser uma subdivisão direita ou subdivisão esquerda. Ok? Vocês já podem imaginar que é um paciente mais problemático para a gente tratar. Então nós temos aqui uma classe 2 maior do lado direito e uma classe 2 menor, ou uma leve, com uma classe 1, de chave de molar de classe 1 do lado esquerdo. Então ele é um classe 2 divisão primeira, os incisivos estão ligeiramente protruídos, porém com a chave de classe 2 do lado direito e a chave de classe 1 do lado esquerdo. Então ele é subdivisão direita, o lado que está a classe 2. Okay? Nesse caso aqui, por exemplo, ele tem uma leve chave de classe 1 do lado direito e uma chave maior, quase uma cúspide inteira, de classe 2 do lado esquerdo. Então ele é um classe 2 divisão segunda, subdivisão esquerda.